Bora lá, nação, para mais um vídeo ao nosso canal, trazendo a reação da mídia palmeirense, falando sobre a vitória do Flamengo em cima do Mirassol e líder isolado do Brasileirão de 2025 com um jogo a menos. Flamengo que venceu o Mirassol no Maracanã com gol de Léo Pereira de cabeça e Plata. Tudo isso e muito mais no vídeo de agora. Convido a você, se você for novo, nos ajude, se inscreva no canal, ative as notificações e curta esse vídeo rumo aos 10k de inscritos. Créditos na descrição para Opina Porco e deixa o palmeirense falar, Tadeu e Neto. Dito isso, vamos ver o que os palmeirenses falam, se lamentam da vitória aqui do Flamengo em cima do Mirassol no Maraca lotado. Falar um pouquinho aí sobre esse jogo que, querendo ou não, acaba repercutindo em toda a rodada. Porque agora o que acontece? Todo mundo que tá atrás do Flamengo é obrigado a fazer resultado. O Cruzeiro é obrigado a fazer resultado, o Palmeiras é obrigado a fazer resultado, Bahia é obrigado a fazer resultado. Quem quiser continuar ali, na cola, vai ser obrigado a fazer resultado. E vocês viram que a torcida do Flamengo, antes do jogo, já começou dando recado, né? Não é mole não, Brasileirão virou obrigação. E lá não tem essa assim de os defensores do técnico, da diretoria. Lá não. Lá todo mundo se une e se tiver que pedir para alguém cair fora, eles vão pedir. Então o recado deles foi curto e grosso. Ganhar o Brasileiro virou obrigação agora. E, o Mirassol eu acho que fez uma partida muito honesta, né? A partida do Mirassol. O Mirassol, ele vem mostrando uma plasticidade, e eu já vou explicar o porquê, dentro dos seus confrontos. E o Flamengo fez o dever de casa. Obviamente que, pelo primeiro tempo, pelo desenho do primeiro tempo, o Flamengo poderia até ter feito dessa partida uma partida mais fácil. Só que a gente também sabe que o Mirassol é uma equipe complicada. E uma equipe que fez a gente sangrar dentro do Allianz. O Mirassol fez o Palmeiras recentemente, não tá com muito tempo, perder 2 pontos dentro do Allianz. E essa capacidade, essa plasticidade da equipe do Mirassol, ela também se refletiu dentro do jogo do Palmeiras. E é aquele negócio. Agora, o Palmeiras ele tem a obrigação e a pressão de vencer o Ceará amanhã. Ah, mas é um jogo tranquilo, né? Tal. É tranquilo, mas o Cruzeiro perdeu do Ceará. Então a gente tem que ver até onde vai ser tranquilo esse jogo. A gente não pode entrar nessa não, porque já deu pra perceber que não vai ter jogo tranquilo pra gente nessa temporada. Mas falando mais especificamente agora do jogo aí do Flamengo e do Mirassol, primeiro tempo basicamente o Flamengo dominou as ações ofensivas, conseguiu fazer uma marcação no meio-campo muito efetiva. Mirassol também extremamente nervoso, pegava a bola no pé, perdia em questão de segundos, errava passe toda hora, errando muito passe no setor central, comprometendo demais uma tentativa de contra-ataque em velocidade. Então o jogo ele se desenhou mais tranquilo pro Flamengo ser uma equipe dominante no primeiro tempo. Flamengo subindo linha, jogando com aquela pressão, fazendo mais ou menos aquilo que o Felipe Luiz quer que a equipe faça. O Flamengo chega a 40 pontos na competição do Campeonato Brasileiro. E o primeiro tempo se mostrou muito mais do Flamengo do que do Mirassol. O Mirassol realmente sentiu a pressão de jogar dentro do Maracanã e não conseguia se organizar taticamente, nem tecnicamente, nem ofensivamente. Uma ou outra jogada que o Mirassol aproveitou ali para tentar imputar uma conexão direta, uma ligação direta e tentar transpor as linhas. Inclusive teve até uma delas que estava impedido, né? Teve um impedimento, eu acho, que foi validado, não lembro muito bem, foi uma coisa assim. Mas o primeiro tempo era mais do Flamengo
era mais de domínio do Flamengo do que do Mirassol. O Mirassol basicamente não via a bola. O Flamengo jogava muito confortável dentro do seu campo e também jogava muito confortável dentro do campo do adversário. E o Mirassol se mostrando uma equipe muito desorganizada, principalmente nessa articulação em transpor as linhas defensivas para ofensivas. Até que, em um dado momento, Samuel Lino, que eu acho que teve uma participação muito lateralizada. Assim, eu acho que o Samuel Lino, galera, ele tem que ser um cara que entre de forma mais aguda pela diagonal. E hoje eu vi ele cair muito pela lateral e ficar cruzando a bola na área. Quando você joga com uma equipe tecnicamente inferior, a jogada aérea se torna mais fácil. Se torna mais fácil para eles. Para a equipe que é tecnicamente inferior. Por que eu falo isso? Porque qual que é a função do zagueiro? Do sistema defensivo? É marcar. Então quando você pega uma equipe tecnicamente inferior, como a do Mirassol, mas que eu acho que representou muito bem, tenho certeza que os torcedores do Mirassol estão muito orgulhosos dessa partida extremamente honesta que o Mirassol fez. Os zagueiros, eles têm que observar o tempo de bola para fazer essa marcação das jogadas aéreas. Agora, quando você tem a bola no chão, você tem uma jogada individual de um jogador com mais genialidade, você tem uma tabela, você tem às vezes um movimento facão do centroavante, aí você precisa de um recurso técnico maior para evitar com que essas jogadas aconteçam. Então, toda hora que o Flamengo chegava pelas laterais e cruzava, não dava certo. Porque era mais fácil para o zagueiro tecnicamente inferior, para o sistema defensivo tecnicamente inferior, conseguir. Porque ele só precisa ajustar o tempo da bola e pular. É basicamente isso. Agora, quando você joga a bola no chão e trabalha de forma articulada, como foi, por exemplo, o segundo gol do Flamengo, aí você não depende só do tempo em que o zagueiro vai pular e do zagueiro estar próximo do jogador, do marcador, né, do atacante, no caso. Mas você depende também de um conjunto tático estruturado que faça com que essa jogada seja neutralizada. Então, Neto, você está querendo dizer que o Flamengo explorou muito pouco do seu potencial de bolas rasteiras? Exatamente, é isso que eu quero dizer. Encontrou o gol de jogada aérea com o Samuel Lino, né? Que cruzou muito bem a bola para a cabeçada do Léo Pereira. Mas poderia ter aproveitado melhor vários momentos que teve a chance de aproveitar. E às vezes abria a jogada, sendo que poderia tentar uma inserção central. E uma inserção central é mais difícil para marcadores. Para um sistema defensivo de um time tecnicamente inferior, é mais difícil para eles conseguir ter a sincronia, o entrosamento de não cair no envolvimento e na articulação da jogada de um time tecnicamente muito superior, que era o do Flamengo hoje. Principalmente no primeiro tempo, onde o Flamengo se mostrava muito superior e muito dominante. Segundo tempo, parece que o Mirassol deu uma corda, né? O Mirassol deu uma corda, resolveu equiparar o jogo, conseguiu fazer isso, conseguiu ter até uma posse de bola maior que a do Flamengo e conseguiu propor seu jogo também. Então o que o Mirassol fez para neutralizar o Flamengo? Flamengo ganhando de 1-0. Qual que é a estratégia? Vamos tirar a bola deles. E como você tira a bola do Flamengo? Jogando dentro do seu campo. Porque o Flamengo faria a leitura o seguinte: os caras estão dentro do campo deles, deixa eles lá. Entendeu? Não vão ficar subindo muito não, porque os caras estão perdendo. Mas é aí que você se engana. Porque quando você tem essa... Eu vi muita gente falando assim, é impressão minha ou o Felipe Luiz parece que recuou o Flamengo no segundo tempo? Mas foi o efeito da postura do Mirassol que fez o Flamengo recuar. O Flamengo abaixa a sua linha porque o Mirassol fica com a bola, mas sem propor muito perigo. Só que aquele negócio de passinho em passinho,
Aí eles começam a engatar umas ligações diretas, umas bolas alçadas e chegar com um certo perigo. Além do mais, o sistema intermediário do Flamengo morreu, né? O Everton Araújo e o Alan, no segundo tempo, eles pregaram em campo. Junto com o Emerson Royal, também pregou em campo. E o Mirassol, ele soube fazer essa leitura. Opa, peraí, os caras ali, ó, os dois volantes, eles estão pregados. O lateral direito, ele tá pregado. Então, galera, vamos ao seguinte, é o seguinte, a gente vai fazer ligação direta no meio, ou senão a gente vai dar a volta e abrir pela direita. E foi isso que o Mirassol fez para equiparar o jogo. Então foi um conjunto de fatores, né? Que fizeram com que o Flamengo recuasse um pouco as suas linhas, jogadores cansaram e o Mirassol também soube fazer a leitura. É por isso que eu falo para vocês que foi uma partida honesta do Mirassol. Porque o Mirassol teve a plasticidade de enxergar aonde que eram os principais problemas do Flamengo no segundo tempo. Se reorganizou, se reestruturou, melhorou o seu setor intermediário e conseguiu enxergar as fragilidades da equipe adversária. E aí, meu amigo, o Mirassol deixa o jogo em aberto, porque começa a criar oportunidades. E o Rossi teve atuações ali que salvou hoje, né? É um goleiro que às vezes é muito criticado, mas hoje ele salvou, inclusive fazendo defesas importantíssimas, porque senão esse jogo poderia ter sido tranquilamente um empate. Porque no segundo tempo, o Mirassol realmente acordou. Mas é aquele negócio, quando o Flamengo coloca a bola no chão e trabalha a jogada, é o que eu falo pra vocês. É difícil para uma equipe tecnicamente inferior fazer isso. E foi o que aconteceu na construção da jogada que culminou no segundo gol do Flamengo. Que aí foi aquela trivela que o Arrascaeta fez e fez muito bem pro Gonzalo Plata. Foi isso, né? Foi pro Plata? Eu não lembro, galera. Deixa eu ver aqui. Acho que foi pro Plata fazer o gol, né? Deixa eu ver aqui. Foi o Plata. Então foi uma jogada também que teve uma construção. Se vocês observarem a origem dessa jogada, ela teve uma construção. E aí teve a trivela do Arrascaeta para o Plata. E essa construção inicial, ela desorganizou o sistema defensivo do Mirassol, que estava com as linhas muito para cima. Então eu acho que faltou pro Flamengo explorar mais o seu potencial criativo, articulador. Porque teve possibilidades de utilizar esse potencial no primeiro tempo e também teve possibilidades de utilizar esse potencial no segundo tempo. E aí, a gente não pode se esquecer também que eu acho que o Felipe Luiz, ele demora muito para mexer na equipe. Muito para mexer na equipe. Na verdade, nos volantes ele não mexeu, né? Ele não alterou os volantes. Alterou? Não alterou, né? Ele não alterou. O time pregado em campo e ele não alterou. Agora vamos lá. Se o Flamengo faz um gol, se o Mirassol faz um gol no final e empata, vai pra conta do Felipe Luiz. Vai pra conta do Felipe Luiz. Só que assim, não é igual lá o Palmeiras, né? O Palmeiras lá da Dona Leila. Lá os caras vão em uma voz só protestar. E já começou o jogo assim. Agora, o Palmeiras empata com o Mirassol no Allianz e a torcida bate palma quando termina o jogo. É isso. Flamengo em primeiro lugar, coloca agora a obrigação da gente fazer resultado amanhã. Tamo junto. Que torcida brasileira. Eu tô com frio hoje aqui, tá com a blusa por baixo da camisa do Palmeiras aqui, velho. Tá frio aqui. Mas quente estava o jogo do Flamengo contra o Mirassol, né? Vamos falar a verdade. 2-1 Flamengo. Não pense que foi fácil. Aí a gente entende por que o Mirassol tava com aquela sequência de jogos sem perder, já 9 jogos sem perder no Brasileirão, cara. Ou seja, quinto colocado, manteve a quinta colocação por enquanto com 17 jogos, tá? E, velho, não é qualquer time, cara. É um time do interior de São Paulo, um time estreante na Série A, mas deu um grande trabalho ao Flamengo, um time que não se intimidou com o Flamengo,
Não se intimidou com o Maracanã, não se intimidou com a grandeza do Flamengo, começou o jogo em cima, atacando também. Cara, muito legal esse jogo. É bom ver jogo assim, né, cara? É bom ver jogo assim. Um jogo que, por conta de um jogo mais aberto, dos dois times se encarando, teve aí bastante finalização, cara. Bastante finalização. O Flamengo não ganhou de qualquer time, tá? Embora muita gente vá falar, com certeza, porra, o Flamengo sofreu pra ganhar no Mirassol. Mas o Mirassol, de novo, cara, tava com 9 jogos em sequência aí, sem perder. Empatou com o Palmeiras, ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo, ganhou de todo mundo tava ganhando, do Santos. Não tá ali à toa, não tá ali por sorte, cara. Você vê que é um time organizado, um time que briga, um bom time, bons jogadores, bem treinado, disciplinado e corajoso. Porra, um time pra encarar o Flamengo como eles encararam, ele tem que ter coragem e tem que ter confiança. E para ter confiança tem que estar bem treinado e tem que saber o que está fazendo. Então, o Mirassol demonstrou isso. Muito legal isso. Né? Tomara que continue sempre assim. Tá? A gente precisa de times assim no futebol brasileiro, cara. Time que vá pro jogo, né? Que não fique lá atrás só esperando uma bolinha para contra-atacar. Não, o Mirassol não fez isso contra o Flamengo, não. Então, o Flamengo tem que valorizar essa vitória, porque não ganhou de qualquer time. Ganhou de um time, sim, estreante na Série A, um time pequeno, que é lá do interior de São Paulo, mas não é qualquer time. Os jogadores que estão ali honraram a camisa, honraram o lugar que eles estão no Brasileirão hoje. Honraram a campanha que eles estão fazendo. Não é qualquer time, gente. De boa. Gostei muito do jogo de hoje e fiquei até surpreso com o Mirassol. O Mirassol não jogou tão bem assim contra o Palmeiras, tá? Não jogou, mas empatou com o Palmeiras, cara. Lá no Allianz, né? Se bem que para empatar e ganhar do Palmeiras no Allianz, tá qualquer um agora, né? Muito boa. Mas o Mirassol mereceu, fez por merecer. Né? Um grande time aí, Mirassol, e deu um trabalho pro Flamengo. O Mirassol não foi pouca coisa hoje, cara. O Flamengo tem que valorizar essa vitória. Né? Teve muita intervenção do goleiro Walter. Foram 8 defesas que ele fez, porque o Flamengo acertou 8 chutes no gol. Mas enquanto o cão late aqui, eu vou falando, tá? Não tem como parar. Então é o seguinte, só pra você ter uma ideia, que eu falo que foi um jogo legal, foram 24 finalizações do Flamengo, com 8 no alvo. E no Mirassol foram 14 com 5 no alvo, tá? O Rossi trabalhou bastante, principalmente no final do jogo ali, fez 1, 2 defesas ali, muito importante, 2 ou 3, se eu não me engano, tá? Muito importante. Teve um que o cara tava cara a cara ali com o gol e ele conseguiu defender. Lembrando que o Flamengo abriu 2-0 e depois o Mirassol, lá no segundo tempo, aos 73 minutos, estava aí na metade do segundo tempo, conseguiu fazer o seu gol, né? Parece que era aí jogador do Flamengo que fez o gol ainda, né? Que é o Gabriel Santana. E mesmo assim, o Mirassol não se entregou, tentou buscar o empate, então foi um jogo bem legal. Então o Flamengo disse que falar que era obrigação. Claro, era obrigação mesmo do Flamengo ganhar do Mirassol. Isso é verdade, assim como era do Palmeiras, como era do São Paulo, como era do Corinthians, e não conseguiram ganhar. O Flamengo foi lá e ganhou. Ah, mas sofreu. Sofreu, porque não é qualquer time, de novo, cara. Não é qualquer time. Parabéns pro Mirassol e parabéns pro Flamengo, né, cara? Que manteve a liderança, né? Segue o líder agora o Flamengo, e ninguém pode alcançar o Flamengo, que tá aí com um jogo a menos que a galera aí. Vamos lá. Então foram 24 finalizações, já falei, né, do Flamengo, 14 do Mirassol, 8 do Flamengo no gol e 5 do Mirassol, o Walter fazendo suas defesas. Falei 8 defesas, não, fez 7, né, 6 defesas boas, né, porque 2 foram pro gol, tá? 49% de posse de bola do Flamengo e 51% de posse de bola do Mirassol, pra você ver como é que é. Olha só que coisa louca. Aí o Flamengo acertou 87% dos passes contra 85% do Mirassol, ambos muito bem nesse quesito, tá? Flamengo um pouco melhor. 23 faltas feitas do Flamengo contra 13 do Mirassol, pra você ver. E 2 amarelos, um amarelo pra cada lado, tá? Nenhum vermelho, não foi um jogo violento, foi um jogo bem jogado, mas não foi violento. E aí foram 0 impedimento pro Flamengo e 1 impedimento pro Mirassol. 11 escanteios pro Flamengo e 10 pro Mirassol. Cara, foi um jogo muito legal de assistir, tá? Eu gostei de ver esse jogo aberto, os dois times se atacando, os dois times honestos na proposta de jogo, né? O Flamengo, claro, com mais qualidade, mas o Mirassol não ficou tão abaixo do Flamengo não, cara. O Flamengo produziu um pouco mais, porque o Flamengo é Flamengo, né, velho? Olha o elenco do Flamengo, né? Mas o Mirassol não se intimidou. Então, muito bom aí. O Mengão ficou
com a liderança do Brasileirão, manteve sua liderança, 40 pontos contra 37 do Cruzeiro, agora com o jogo 18-18, né? Pelo menos neste momento da tabela. E o Palmeiras fica lá com 37 pontos, em 7 pontos atrás do Flamengo, embora o Flamengo tenha 2 jogos a menos, né? O Palmeiras tem 2 jogos a menos, tá? Aí tem o Bahia, com 29 pontos de 16 jogos, também, assim como o Palmeiras, e o Mirassol em quinto com 28. O São Paulo, que ganhou o seu jogo, encostou no Mirassol aí, com 28 pontos. Porém, o Mirassol tem 17 jogos e o São Paulo tem 19. Então, o Mirassol pode dar uma distância do São Paulo aí. Então, surpreendente como o Mirassol veio pro Brasileiro, surpreendente, porque ninguém esperava aí, mas se você vê os caras jogar, não é mais surpresa, né? Daqui pra frente, vamos falar que é surpresa o Mirassol, que não é, né? Mas o Flamengo fez um grande jogo, né? Fez o que tinha que fazer, ganhou. A Arrascaeta, velho, bolaça do Arrascaeta, né, velho? Meu Deus do céu, como joga a Arrascaeta. A Arrascaeta bem fisicamente, joga muita bola. Se deixar um jogo aberto ainda, porque não fica em cima dele, joga mais ainda, né? Foi o que aconteceu hoje. Teve um passe que ele deu pro gol do Plata ali, que foi coisa... É coisa que a gente via muito antigamente, hoje a gente vê menos, né? Mas aquele passe de 3 dedos, meio de... Pá, que coisa mais linda, velho. E o Plata só emendou pra dentro do gol, sem chance pro goleiro Walter, que jogou bem o Walter, hein? O Flamengo poderia ter feito mais gol, assim como o Mirassol também poderia ter feito, se o Roque não intervisse também. Então, poderia ter sido um jogo aí de, sei lá, 4-3, tranquilo, 3-2, não ia ser surpresa não, porque os goleiros atuaram bem também, tá? Então o Flamengo muito bem esquisito. Vamos ver, ó, o Flamengo entrou nesse jogo com o Rossi, o Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, o Alan, Gonzalo Plata, Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro, tá? No banco, depois que teve as substituições no segundo tempo, veio o Varela, Luiz Araújo, Bruno Henrique. Foram 3 substituições só, né? A pessoa que estavam pedindo para entrar o Saul Niguez para segurar a bola no meio campo, mas não aconteceu. Foram só 3 substituições. O Carrascal, que estava à disposição também, não entrou, não foi dessa vez que estreou. Vamos ver quando que vai estrear, né? O Mirassol, cara, não sei se... É o Walter, o Reinaldo, que é aí São Paulo, Gêmeos, Victor... Ramon, Danielzinho, Neto, Edson, Gabriel, Negueba e Chico. Esse Chico é bom de bola, esse Chico aí, cara. O cara que joga na frente, atacante. Você vê, né? No Palmeiras não tem atacante que nem esse Chico aí. Não tem. Tá? Isso que é foda. Mas tá lá, né? E no segundo tempo entrou Matheus Bianchi, José Aldo, Iago Rocha, Alisson e Carlos Ferreira. Então são... Carlos Eduardo, né? São 5 substituições que fez o técnico, que era o técnico interino no Mirassol, que é o técnico... da comissão técnica, eles têm uma comissão técnica permanente, que o técnico Mirassol, que é o contratado, estava suspenso com o cartão amarelo. Então, muito bem aí, jogo muito bom, e aí tem que falar, né? Segue o líder, segue o Flamengo, né? Grande jogo, vitória gigante do Flamengo, que consolida o Flamengo no primeiro lugar aí, e alcançando os 40 pontos no Campeonato Brasileiro, tá? Isso em 18 jogos. Beleza? Parabéns, Flamengo. Torcida vai dormir feliz, final de semana feliz, ninguém vai alcançar o Flamengo e vida que segue, né? Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Parabéns. É isso aí, nação. Essas aí foram as 2 reações da mídia palmeirense. Opina pouco e deixa o palmeirense falar. Neto e Tadeu expressando aí suas opiniões, o que é que eles acharam da vitória do Flamengo e se rendendo ao Mengão aí, que é líder isolado com 40 pontos, com um jogo a menos. Lembrando que o Flamengo não ganhou de qualquer time. Mirassol não tem história no futebol, assim como o Flamengo e outros grandes do Brasil. Porém, está fazendo uma excelente campanha e, com todo respeito, parabéns ao Mirassol em ser 5º colocado no Brasileiro, porque está apresentando um futebol muito bom. Venceu de quase todos os grandes de São Paulo e só perdeu para 3 times. Um deles foi o Flamengo, veio de uma sequência de 9 jogos sem perder. Então o Flamengo merece sim comemorar essa vitória. Alguns devem achar, mas é só o Mirassol, o Maracanã estava lotado, o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil e deveria dar uma resposta à altura. Concordo, mas não é o Mirassol que você talvez esteja pensando se você não acompanha o Brasileirão de 2025, porque o Mirassol está muito bem. E ele soube jogar contra o Flamengo, ele não ficou recuado.
ele partiu para cima, tanto é que no segundo tempo o Mirassol jogou muito bem. E os dados deixam claro, desculpe, que o Mirassol teve 51% de posse de bola, 1% acima do Flamengo 2, né? Para não igualar 50 e 50. Então o Mirassol jogou muito bem. O Flamengo fez sua obrigação de casa, seu dever, e a torcida lá no Maracanã deixou claro. Brasileiro é obrigação. Na minha opinião, concordo. BAP, quando assumiu a presidência do Flamengo em 2025, disse que o Flamengo tem quase 5 anos sem ganhar o Brasileiro. Isso é inadmissível. Então o Flamengo precisa ganhar o Brasileiro. Eu concordo com ele. Entretanto, portanto, todavia, acredito que o Flamengo tem elenco para disputar as 3 competições que estava disputando, já que foi eliminado da Copa do Brasil. Fisicamente falando, tecnicamente falando, eu não sei dizer, porque eu não sou especialista nisso, né? Não sou treinador, o treinador é Felipe Luiz, sou torcedor. Mas você olha para o elenco do Flamengo e você vê que o Flamengo tinha sim condições de ganhar ou pelo menos passar do Atlético Mineiro. Ganhou, fez o mais difícil, ganhou fora de casa, mas o primeiro jogo dentro de casa foi o vacilo. E o outro vacilo foi deixar o Wallace Ian bater o último pênalti. Um menino que a fama subiu para a cabeça. Tem um futebol muito bom, tem um futuro brilhante se souberem trabalhar ele. Se não souber trabalhar a mente dele, o momento dele, ele pode aí deixar a fama cair. E infelizmente ele pode deixar o rendimento dele cair, assim como fez o Lohan. Se vocês lembram de Lohan, quando o Arrascaeta, se eu não me engano, foi para a seleção uruguaia, eu estava contundido, jogou muito bem contra o Palmeiras, vinha fazendo jogos excelentes, porém, subiu para a cabeça. A fama, o futebol caiu, sumiu, e aí o Flamengo ficou colocando ele, baixando, né, para o sub-20, 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 cadê Lohan? Era para ser negociado com esse KA, se eu não me engano, né, de Moscou, da Rússia, mas tá aí, não foi negociado. Enfim, o Flamengo venceu muito bem, 2-1. Poderia ter feito mais, mas dentro dos parâmetros ali, o Flamengo jogou bem. Tanto é que o Flamengo de hoje, de 2025, se você não sabe, pode superar o Flamengo de 2019 no quesito pontos corridos. O Flamengo de 2019, na 19ª rodada, né, completado todas as rodadas ali, ele teve 42 pontos. O Flamengo de Jorge Jesus, o Flamengo do ano mágico, que encantou o Brasil e a América do Sul. O Flamengo de Felipe Luiz de hoje tem 40 pontos, porém um jogo a menos, podendo assim então chegar a 43 pontos, superando o Flamengo de 2019. Se você é novo no canal, peço urgentemente que você nos apoie, se inscrevendo no canal, ativando as suas notificações para batermos a meta de 10 mil inscritos. Os créditos tá na descrição para Opina Pouco, deixa o palmeirense falar, Tadeu e Neto, que comentaram bastante aí no vídeo e reagimos aos comentários dele. Dito isso, até as próximas notícias do Flamengo. Abraço, nação.